Olá, espero que estejam todos bem. Mais um dia de entrevista, como dito no vídeo anterior. Hoje vamos ter a professora Daniela dos Santos Ribeiro nos dando a oportunidade de aprender mais. Quero passar a palavra para ela e já quero agradecer muito pela sua colaboração e ajuda neste meu estágio supervisionado no modelo extensão. Meu nome é Juliana de Oliveira Campos. Passo a palavra para você, Daniela. Meu nome é Daniela dos Santos Ribeiro, sou professora efetiva da Rede Municipal de Descalvado. A minha formação é professora dos anos iniciais, anos finais, língua portuguesa e língua inglesa. Atualmente, eu estou gestora em uma unidade escolar de SEI, Centro de Educação Infantil. Hoje, o Centro de Educação Infantil são as creches, né? Só com uma nova terminologia. Estou aqui também para compartilhar os meus conhecimentos sobre a educação infantil, junto à aluna da pedagogia, né? E espero poder explorar bem as perguntas que me foram realizadas nessa entrevista e poder dar o meu parecer sobre a educação infantil nos seus aspectos mais gerais. A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que rege toda a educação básica. Ela garante as aprendizagens essenciais, assegurando os direitos de aprendizagem e o desenvolvimento dos nossos alunos ao longo de todas as etapas da educação básica, ou seja, ao longo de todos os segmentos que compõem a educação básica. Pensando em direitos de aprendizagem, é pensar em todo o processo evolutivo dos nossos alunos em geral, né? Já que nós estamos falando da educação básica. E tem mais, com foco na igualdade e na equidade. É aí que, né, cabe ao profissional, o professor, pensar na garantia desses direitos de aprendizagem a todos os alunos, pensando em todas as diversidades que encontramos na sala de aula, e garantir também a equidade, pois nós não podemos deixar de incluir todos dentro do processo educativo, que é de grande significância para a formação de todos os nossos alunos. Focando agora na educação infantil, sendo essa a primeira e mais importante etapa da educação básica, ou seja, né, eu sempre menciono, a educação infantil, ela é o primeiro passo para a garantia da aprendizagem. É onde as nossas crianças dão os primeiros passos e têm o contato com o mundo do aprender. O aprender de uma forma diferente, né? Um conhecimento de mundo diferente daquele que eles vivem na casa, em outro lugar que não seja a escola. Então, sendo essa a primeira etapa da educação básica, temos como eixos estruturantes a interação, que é muito importante para o desenvolvimento dos nossos alunos, porque através da interação, eles vão conviver entre eles, trocar experiências, conhecer novas vivências, conhecer novas situações, né? E de acordo com a proposta que a professora ou a educadora faz no momento da atividade. E além da interação, a brincadeira, porque o brincar também proporciona aprendizagem. E é dentro do brincar que eles vão estar ali juntos, trabalhando, aprendendo, contextualizando, né, para dar continuidade em todo esse processo educativo. E toda essa troca, né, que eles fazem durante todo o processo de aprendizagem, ela acontece com base nos 6 direitos de aprendizagem, que
é proposto pela Base Nacional Comum Curricular. Quais são esses 6 direitos de aprendizagem, né? O conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Por aí, a gente já consegue ter uma visão de que a interação nesse momento do processo, né, da educação infantil é de suma importância. Ninguém convive sozinho. Ninguém brinca sozinho. Então, a convivência dentro da brincadeira, dentro das ações que permitem que a brincadeira aconteça, né, faz com que o aluno seja o protagonista participando daquela situação. Então, olha como que esses direitos de aprendizagem acabam proporcionando diferentes situações nesse contexto da educação infantil. Então, esses primeiros passos são de grande importância. E aí, não termina por aí, porque após os direitos de aprendizagem, nós também temos, né, para fortalecer essa questão do processo de ensino-aprendizagem, os campos de experiências, que estão totalmente relacionados com o processo de aprendizagem das nossas crianças. Cada campo de experiência, ele vai proporcionar diferentes situações, através de objetivos de aprendizagem. De maneira geral, esses objetivos de aprendizagem, eles acabam se relacionando. Ou seja, é possível trabalhar diferentes campos de experiências dentro de uma atividade por conta das habilidades que elas estão sempre, né, se relacionando, sempre casando para proporcionar esse desenvolvimento das nossas crianças. Então, olha quão grande foi o ganho da educação no geral, com essa questão da base estar norteando o processo educativo, e também quão significativo foi para a educação infantil ter esse novo olhar. É claro que a gente não pode deixar para trás tudo aquilo que já foi construído, porém, nós temos que continuar dando garantia de situações de aprendizagem para essa etapa tão importante da educação básica. E aí, diante de toda essa situação, as nossas crianças conseguem passar por diferentes processos, principalmente o processo de construção da identidade. Ou seja, é ali que ele vai conhecer-se melhor, que ele vai criar uma imagem positiva dele dentro do grupo, porque eles vão trabalhar com semelhanças e diferenças, qualidades, né? Então, ninguém é igual a ninguém. E a partir daí, ele começa a desenvolver todo esse processo de construção da identidade, seja ela pessoal, seja ela cultural, ou seja ela social, que são situações que permitem, né, que dão um norte para esse contexto da educação infantil em todo esse processo. Com relação aos desafios da aplicação dessa proposta da Base Nacional Comum Curricular na educação infantil, o que a gente percebe, né? O que a gente consegue observar? Toda a implementação de um novo material, de um novo currículo, causa um impacto na educação. Por quê? Todos os envolvidos nesse processo acabam por entender que tudo que foi aprendido lá atrás tem que ser deixado de lado e agora vai vir uma coisa nova. E não é bem assim. Tudo que foi aprendido também é aproveitado, não pode ser descartado, porque a educação, ela se faz de processos contínuos, de várias construções. E quando vem um documento normativo, ele vem para aprimorar todo esse processo. Então, o maior desafio é a implementação de um novo currículo. Por quê? Cada documento tem a sua particularidade e com a Base Nacional Comum Curricular não é diferente. Ela tem como princípios a questão de promover a igualdade e a equidade. Com que objetivos? Mantendo a igualdade e a equidade na aprendizagem, deve-se garantir que todos os alunos concluam o processo educativo, ou seja,
concluam a educação básica com todas as aprendizagens essenciais. Esse é o maior foco da Base Nacional Comum Curricular. E aí, quando você trabalha com isso, com essas questões, né, com essa questão das aprendizagens essenciais, tem que ter um olhar para quê? Para as competências e para as habilidades. Tudo isso dentro do processo educativo da educação básica. E na educação infantil, essa situação é da mesma forma que acontece. Lembrando que o princípio primordial nesse momento é o interagir e o brincar. Então, toda a habilidade, toda a aprendizagem essencial voltada para a questão do brincar e do interagir. Então, como desafios, a gente tem primeiramente, né, quando a gente tem que fazer a elaboração de um novo currículo. O que fazer, como fazer, qual é o ponto de partida? São desafios que nós vamos vencendo diante dessa construção, que é natural. Então, como elaborar um novo currículo? Diante das premissas da Base Nacional Comum Curricular. Porque a Base Nacional Comum Curricular, ele é um documento abrangente para todo o país. E aí, cada estado procurou, dentro da Base Nacional Comum Curricular, as habilidades de acordo com a sua vivência, né, de acordo com a sua realidade. E para nós, do estado de São Paulo, nós temos o currículo paulista, que é o que está norteando o nosso momento agora. Então, a gente acompanha todo o currículo paulista. Então, todo o material voltado para essas questões do currículo paulista, tudo que é desenvolvido. Então, como fazer a implementação desse novo currículo? E esse ano de 2021, né, nós tivemos um ganho muito grande para a educação infantil, que a revista Nova Escola, em parceria com a Undime e também com o governo do estado de São Paulo, elaborou um material riquíssimo para nortear toda a educação infantil, desde o SEI, ou seja, desde os bebês até a pré-escola. Um material que foi realizado por profissionais que vivenciaram a prática da sala de aula. Não é um material aleatório que foi construído por pessoas que não tiveram essas práticas. Pelo contrário, foi construído um material por profissionais que vivenciaram a prática da sala de aula da educação infantil. Então, a educação infantil ganhou muito com esse material que foi elaborado. Um material riquíssimo, com atividades, tudo muito bem elaborado, com atividades ou com sequências didáticas. Então, mais um ganho para a educação infantil. Um outro desafio também é fazer o casamento, né, desse novo currículo com o projeto político-pedagógico da escola. Porque o projeto político-pedagógico da escola, ele acaba por ser o corpo da escola. Então, a gente, além de construir o projeto político, você tem que associar esse novo currículo a esse novo documento também. Por quê? Para não se tornar práticas incoerentes, né? Tem que ser bem casado. Por isso que todos os envolvidos nesse processo têm que estar com um alinhamento muito bem colocado, ou seja, o gestor, o coordenador, os professores, a comunidade, os funcionários. Então, todos esses desafios têm que estar bem alinhados para que nada se perca dentro desse processo. Dando continuidade à questão dos desafios, né, da inserção dessa proposta na educação infantil, nós temos também a formação continuada, seja a formação da equipe gestora, seja da equipe da coordenação, seja dos professores. Então, nesse momento, né, com a implementação de um novo currículo, é de suma importância que essa formação aconteça. Por quê? Para a gente refletir sobre essas práticas, sobre as práticas pedagógicas, sobre a nossa prática em sala de aula. Então, o professor tem que estar preparado e disposto a trabalhar, tendo como princípio que a Base Nacional Comum Curricular, ela quer desenvolver todo o trabalho de formação
integral da criança, então o professor tem que estar preparado para poder contemplar habilidades que proporcionam esse desenvolvimento. E ainda ela vem com outro pré-requisito, de trabalhar com habilidades socioemocionais. Então é um outro preparo que o professor tem que ter para dar conta de garantir que a aprendizagem aconteça e que o processo educativo não fique desfalcado. Então, a formação continuada, nesse momento, é muito importante para garantir que a gente possa aprimorar a nossa prática e garantir que essa aprendizagem chegue até o aluno de uma forma significativa, de uma forma que dê compreensiva, né? Uma forma que dê para ele entender e trabalhar. Então, essa atualização, ela acontece sempre. A base nacional comum curricular, ela está sendo, né? Nós estamos no processo de implementação dela. Então, é esse conhecimento, é todo esse conhecimento do material, é todo esse conhecimento da etapa que eu vou trabalhar para poder ofertar. Então, essa disponibilidade de estar aberto, né, para a formação continuada. E quando eu falei, né, sobre a questão do ganho que a educação infantil teve com esse material que a nova escola proporcionou, foi bastante significativo. Por quê? A definição do material didático também é importante. As crianças são seres que estão no processo das primeiras aprendizagens. Então, eles precisam estar alinhados com esse tipo de público também. Ou seja, vou ofertar uma aprendizagem através de interação, através da brincadeira, contemplando todos os objetivos propostos para auxiliar a criança no seu desenvolvimento. E uma questão bastante importante é contemplar objetos educacionais digitais, ou seja, a tecnologia associada com a Base Nacional Comum Curricular também. Os meios tecnológicos nesse momento são de grande importância, mas eles, para serem ofertados, o professor tem que estar preparado para ofertá-lo, ou seja, ele não pode aplicar o uso do objeto só por aplicar, não, ele tem que aplicar com significado. Então, trabalhar essa inclusão da tecnologia dentro do processo de aprendizagem também é de grande importância nesse momento, facilitando ainda mais todo esse alinhamento da aprendizagem. Ou seja, não ficar somente naquela questão mais tradicional, mas trazer a tecnologia para resgatar, para ofertar e para proporcionar novos conhecimentos às nossas crianças também. Então, é um outro desafio que precisa ser trabalhado e precisa ser compreendido dentro do processo educacional. Entretanto, da mesma forma que nós temos desafios, a implementação da Base Nacional Comum Curricular também, né, traz oportunidades para as instituições de ensino, né? Todo desafio, ele vem carregado de uma oportunidade, ou seja, oportunidade de revisar o material, além de conhecer, fazer toda essa revisão e saber, né, quais estratégias a gente vai trabalhar, ou seja, ter contato com estratégias diferenciadas. Quando eu mencionei a questão da cultura digital, é justamente isso. Com que foco, com que objetivo eu vou trabalhar essa nova ferramenta tecnológica? Compreendendo, utilizando, sendo crítico no uso, de forma significativa, é claro. Então, a tecnologia digital, né, de informação, seja na informação, também é de suma importância. Então, ao mesmo tempo que nós temos desafios, a gente também tem uma grande oportunidade de construir um currículo contextualizado com a nossa realidade e fazendo isso da melhor maneira possível, sempre pensando no desenvolvimento integral dos nossos alunos. Para a educação infantil é muito importante. Por quê? Porque a gente consegue começar desde os primeiros passos essa construção. Pensando na igualdade e na equidade, é manter esse equilíbrio para que em todas as etapas as aprendizagens essenciais aconteçam.
Existem desafios? Sim, muitos desafios, mas também grandes oportunidades. Então, principalmente o professor que está ali em contato direto com o uso do material na prática da sala de aula, ele tem que estar aberto a essa proposta de formação. Ou seja, não é só ler, ler, ler. É ler e colocar em prática. É ler e praticar aquilo que está escrito. Então, às vezes, a gente fica tão focado na teoria e esquece da prática. E o ensino, para que ele aconteça, ele depende de uma teoria e da prática. Então, diante dos desafios, vamos enxergar oportunidades para que a gente possa atingir a nossa clientela e possa formar crianças mais críticas, crianças mais íntegras, crianças mais participativas, ou seja, protagonistas de todo um processo educativo. Que o material proporciona isso. Então, para que esses desafios sejam superados, é de suma importância que o trabalho de gestão aconteça. Ou seja, o trabalho da gestão, da coordenação, juntamente com o trabalho dos professores, dos funcionários, de toda a comunidade escolar. É um trabalho de parceria que vai sendo construído gradativamente até a conclusão desse ensino contextualizado que nós estamos buscando. E como fica, né, o professor diante de toda essa abordagem proposta? Então, o professor, ele precisa ser o articulador nesse momento, o mediador de todo o processo. Ele não é aquele que vai só transmitir, pelo contrário, ele não é esse. Ele é aquele que se coloca ao lado da criança, como colaborador, como participante de todo o processo, como um pesquisador das ideias das crianças, garantindo para eles toda a interação, todo o convívio dentro do momento do protagonismo infantil. A Base Nacional Comum Curricular, ela trabalha muito bem essa questão do protagonismo infantil, ou seja, de desenvolver a autonomia da criança. Então, o professor, ele tem que mediar e não transmitir. Ele tem que proporcionar, ele tem que estar participando de todas as etapas da aprendizagem, ou seja, de todos os objetivos propostos diante de uma atividade. Esse professor é aquele professor que precisa desenvolver novas habilidades. Por isso que eu disse, né, em perguntas anteriores, sobre a importância da formação continuada. Porque o professor também está em constantes aprendizagens, ainda mais com esse novo currículo, que trabalha com a igualdade e com a equidade da aprendizagem. Então, ele tem que estar ao lado da criança, somando com a criança, proporcionando situações de aprendizagem significativas, desafiadoras, em que através da interação e da brincadeira, eles possam ali conviver no momento de todo o processo de evolução da criança. Então, é importante que ele esteja aberto a essas novas habilidades a serem desenvolvidas para atingir o aluno dentro da sala de aula, em diferentes contextos, diante do seu planejamento. O professor é aquele que vai trabalhar no coletivo, diante de diversas possibilidades de aprendizagem. Ele vai ser o companheiro da criança nesse momento. Além de proporcionar, ele vai vivenciar junto com a criança, sejam com as crianças, com os bebês, sejam com as crianças bem pequenas ou com as crianças pequenas. Ele não pode só proporcionar, ele tem que, dentro dos espaços utilizados, vivenciar a proposta da atividade juntamente com a criança. Para isso, ele tem que desenvolver um olhar sensível, ele tem que ter uma escuta ativa muito grande, porque as crianças têm que ser estimuladas a falar dentro do contexto proposto. Então, essa escuta atenta, né, das experiências vivenciadas pelas crianças também é importante. Ele tem que ter essa sensibilidade de estar ali naquele momento, vibrando com ele nas novas conquistas de aprendizagem.
sendo cuidadoso, né, com todo aquilo que é proposto. Construir, nesse momento, novas formas de registros, porque dentro da educação infantil a gente não tem aquela avaliação sistematizada, a gente tem aquela avaliação do olhar, a avaliação da observação. Por isso, os registros são bastante importantes para acompanhar todo o desenvolvimento da criança durante o ano letivo. Toda a construção de conhecimento, todo o desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento e aprimoramento das habilidades durante todo o ano. Por isso, o planejamento do professor tem que ser muito coerente e muito bem contextualizado com a realidade que ele vivencia através das experiências que as crianças vivem e propõem a cada dia. Então, o professor, ele tem, assim, um papel fundamental em todo esse processo. Um papel que vai ajudar, que vai permitir que a criança vivencie diferentes tipos de aprendizagem no seu dia a dia. Então, nesse sentido, a gente pode falar da competência do professor, que além dessa competência, ele tem que estar alinhado com todas as atualizações que abrangem a infância nesse momento. O professor, ele é o investigador da aprendizagem. Por quê? Ele não sabe tudo, mas diante de tudo que eles vivenciam na sala de aula, ele vai construindo situações, porque as experiências proporcionam que ele também construa situações para serem analisadas, verificadas e aprofundadas. E a partir daí, as suas visões de mundo vão permitindo questionamentos diferentes diante das situações propostas. Por isso que o aluno tem que ser o protagonista, trabalhar bem essa autonomia da criança, né? A educação infantil, ela permite que essa autonomia seja construída, seja trabalhada, para que eles possam criar mesmo essa independência dentro do processo educativo em qualquer situação, seja uma situação pessoal, seja numa situação dentro do coletivo, eles têm que aprender a se virar dentro de uma situação problema, a buscar uma situação para aquela situação problema. Por isso que o professor tem que estar bastante atualizado e conectado com situações contextualizadas, reais, que proporcionam vivências através das interações e das brincadeiras. Isso só vai acontecer diante das suas práticas, por isso que é importante fazer uma avaliação da prática do professor, porque nem sempre as nossas práticas pedagógicas são condizentes. Às vezes a gente planeja pensando que vai dar certo aquele objetivo e na hora da atividade a gente percebe que aquele objetivo não deu certo, mas que outros foram conquistados. Então, qual é o grande desafio do professor? É estar ali vivenciando cada etapa do processo educativo sempre. E aí, fazendo com que essas novas concepções propostas pela Base Nacional Comum Curricular dentro da educação infantil sejam incorporadas. Mesmo sendo desafios ou oportunidades, elas vão sendo incorporadas para que essas práticas possam ser avaliadas a cada dia e a nossa prática educativa sendo melhorada a cada atividade, a cada situação proposta. E dentro de todo esse processo educativo, a figura do professor para a criança se torna muito importante e essencial. Por quê? É através dessa figura que a criança vai buscar o seu autoconhecimento. Por isso, o professor tem que ser dinâmico, ele tem que ser um professor interativo, que a todo momento está interagindo com a criança, né? Onde ambos participam do processo de ensino-aprendizagem. Esses relacionamentos criados dentro da sala de aula tem que ser bastante proporcionado para que a criança adquira confiança no professor e ao longo de todo o processo ele começa a desenvolver o seu lado crítico, o seu lado participativo, de exploração, porque é através dos direitos de aprendizagem, da convivência, do participar, do expressar-se, que a criança vai conseguir participar de todo o processo educativo. E o professor, ele tem que proporcionar isso, né, equilibradamente, através da interação e da brincadeira, porque a interação
e a brincadeira proporcionam a aprendizagem constante. E a criança, para que ela possa conseguir aprender, ela tem que confiar no professor. Por isso, a imagem do professor nesse momento é bastante importante para ele. Ou seja, o professor ele tem que ter uma visão de mundo muito grande, estar aberto para acolher aquela criança, estar aberto para fazer parte do mundo daquela criança. E só assim ele vai confiar. E além de confiar, o professor vai conseguir desenvolver e estimular a criatividade, a linguagem, o processo cognitivo, a imaginação e ainda trabalhar com esses aspectos socioemocionais do seu aluno. Então, olha quanta coisa que o professor tem que estar preparado para, entre aspas, enfrentar dentro de uma sala de aula. Por isso que ele tem que estar aberto à questão da formação continuada. Somente assim ele consegue evoluir dentro de todo o processo educativo e sempre proporcionar à criança a aprendizagem. Ele tem que entender que a criança, ela é o centro e ele é o mediador. Então, eles vão participar juntos dentro desse processo. Não pode só o professor saber ter o conhecimento e a criança ficar aprendendo, não. É um coletivo, é uma junção para a participação de todo o processo. E é claro, o professor vai estar mediando, ou seja, dentro dessa medida, ele sabe o momento, né, que acontece a interação, aonde acontece a intervenção dele, pensando sempre no quê? No desenvolvimento das nossas crianças. Respeitar essas etapas da educação infantil é de suma importância. Proporcionar situações para cada etapa da educação infantil é importante. Por isso, tem que ter as conexões entre todos os envolvidos dentro desse processo. Eu não posso achar porque é criança, eu trabalho por trabalhar. Não. Eu tenho que trabalhar dentro dos direitos de aprendizagem, dentro dos objetivos propostos, dentro das habilidades que propõe aquela atividade, né? Reforçando os campos de experiência sempre e pensando que a minha criança é o centro da aprendizagem, através da interação, da participação e do protagonismo infantil. Olha quanta responsabilidade que o professor tem que trabalhar dentro de si para proporcionar para o seu aluno. Isso é a maturidade da profissão. Isso é estar sempre se aperfeiçoando e melhorando para garantir o sucesso na aprendizagem das nossas crianças. Resumindo, o professor, ele é aquele que está disposto a aprender a todo momento. É aquele que observa e escuta atentamente a criança. É aquele que sabe estimular os alunos durante todo o processo da atividade, da interação. É aquele que cria situações e proporciona situações de aprendizagem. É aquele que está disposto a vivenciar o mundo da criança. Ou seja, além de propor, ele vivencia. Além de propor, ele mostra como fazer. Ou seja, ele vivencia o mundo da criança. É aquele que mantém uma relação favorável com a criança e com a sua família. É aquele que proporciona práticas motivadoras, estimuladoras, em que eles sentem o prazer de aprender. É aquele que traz recursos, que usa ferramentas diferenciadas, sejam elas ferramentas pedagógicas, sejam elas da cultura digital. É aquele que trabalha com projetos significativos, onde além de aprender na unidade escolar, a criança vai usar para a sua vida, ou seja, é uma aprendizagem além da escola. Então, o professor, ele tem que estar atento a essas questões. Ele tem que estar atento a ampliar os seus conhecimentos e pensando em ampliar o conhecimento da criança, ou seja, proporcionando. Por quê, gente? Todo o processo de educação infantil, ele se torna primordial para que a prática mediadora seja eficiente, seja significativa.
porque ela tem que ser pautada nos direitos de aprendizagem, nos campos de experiências, nos objetivos propostos e ainda pensando na igualdade e na equidade, que são os princípios básicos da Base Nacional Comum Curricular. Olha quanta responsabilidade esse professor tem que demonstrar para garantir não somente a aprendizagem, mas boas experiências para a criança dentro da unidade escolar. Mais uma vez eu reforço, a educação infantil, sendo a primeira etapa da educação básica, ela tem que trabalhar o desenvolvimento integral da criança e proporcionar esse prazer e esse gosto pela aprendizagem. Primeiramente, através da interação e da brincadeira, e depois seguindo a proposta dos outros segmentos, para garantir uma aprendizagem significativa. Então, professores, vamos lá, vamos arregaçar as mangas, vamos manter a nossa prática docente sempre atualizada e contextualizada para que a gente possa sempre proporcionar a melhor aprendizagem às nossas crianças, aos nossos alunos. Não adianta nada termos bons materiais, termos boas formações e não saber aplicar. A aplicabilidade de tudo que aprendemos se torna significativo quando a gente vê o resultado final, que é o processo, que é a transformação, que é essa formação da criança quando ela coloca em prática o seu conhecimento e a gente vê resultado. Então, não adianta nada sermos bons, se não soubermos atingir aos nossos protagonistas, às nossas crianças. Para então concluir, né, essas questões discutidas, né, sobre a educação infantil, mais uma vez eu venho reafirmar a importância de se trabalhar muito bem essa primeira etapa da educação básica. Por vezes eu vou repetir isso. Se a gente fizer uma reflexão da grande importância que é ensinar, dar os primeiros passos, a gente começa a entender como funciona todo o processo de ensino-aprendizagem. Trabalhar desde os 6, berçários, maternais, depois a pré-escola, antes de chegar na etapa da alfabetização, é de grande importância. E o que a gente não pode perder de vista é que trabalhar com a educação infantil não é alfabetizar, é ensinar. E como a Base Nacional Comum Curricular propõe, é trabalhar todo esse processo através da brincadeira e da interação. E aí a gente consegue perceber que é uma via de mão dupla. Enquanto eu brinco, eu aprendo, enquanto eu aprendo, eu estou brincando, e nesse meio, através da interação, através das ricas vivências que as crianças sempre têm a contribuir para todo esse processo educativo. E tem mais, resgatando sempre as potencialidades das nossas crianças. Então, quando a gente faz um trabalho bem edificado, dentro dos direitos de aprendizagem que são garantidos às nossas crianças, e dentro desses direitos de aprendizagem, contemplar os campos de experiência, o trabalho fica rico. E quando eu entendo que esses campos de experiências são um resgate das próprias experiências das nossas crianças, a gente consegue fazer um trabalho de grande fundamento. Então, trabalhar na educação infantil é vivenciar esse mundo. É contemplar todas as trocas de experiências das nossas crianças. E, através disso, buscar esta aprendizagem, no sentido de caminhar com os objetivos de aprendizagem, pensando no desenvolvimento integral de cada um dos nossos alunos.
E mais uma coisa que eu gostaria de resgatar: respeitando as diferenças de cada um. Igualdade e equidade, respeito às aprendizagens, respeito ao, como que eu posso dizer? Respeito ao desenvolvimento de cada um. Somente assim a gente consegue garantir um processo de ensino significativo e desafiador. Além de tudo, prazeroso para as nossas crianças, que nesse momento são o centro do processo educativo. Novamente agradeço a você, Daniela, pela sua contribuição, e eu acredito que foi assim de grande ajuda e somatória para o meu aprendizado e de todos esses que vão assistir esse vídeo. Meu muito obrigada e até o próximo vídeo.